Seja bem-vindos a mais um Projeto Zabbix na Prática. Para quem não conhece ainda, o Projeto Zabbix na Prática ele funciona no formato de mentoria. Então, eu sempre convido algum participante para que eu possa estar tirando as suas dúvidas e também compartilhando a minha experiência em projetos Zabbix. Tá? Hoje, a gente está com a presença aqui do Marcos e eu vou estar chamando ele aqui para ele estar se apresentando e a gente vai começar a mentoria de hoje. Vamos lá. Opa, Marcos, obrigado pela participação. Seja bem-vindo, doutor. Opa, beleza, Robert, como é que tá? Certo? Tranquilo. Então, eu me chamo Marcos, né? Trabalho com uma empresa precisada aqui em Brasília, para esse formato que a gente presta suporte de N1, N2, desde monitoramento para órgãos do governo federal e afins aqui. Certo. E quanto tempo você trabalha com Zabbix já, doutor? Diretamente com a ferramenta, 2 anos. 2 anos. Legal. Era operador do Nokia, agora ganhei aí uma skill, depois dos cursos e de tudo, para começar a trabalhar com a parte de administração mesmo. Que bacana. E hoje, quais são suas maiores dúvidas aí? Manda, ver se eu consigo te ajudar. Cara, então, vamos lá. Eu acompanhei aí algumas lives no decorrer da semana e tal, vi o pessoal com muitas dúvidas, geralmente em torno da ferramenta, mas a minha dúvida e a minha participação hoje é um pouco diferente. Eu queria saber de ti, até como alguém que tem experiência com isso, que viveu com isso, quais são, cara, as skills, qual é o caminho que o camarada tem que trilhar de fato para se tornar um analista, sabe? Entendeu? O cara sair dali, ele saiu, ele era operador de Nokia, ele trabalhava ali só visualizando ali os alertas, alertando a galera, passando, e aí agora ele quer dar um salto na carreira, quer passar a ser um analista de dados, ele quer trabalhar de fato com os dados, com as integrações, enfim. Qual o caminho das pedras? O que o camarada tem que fazer para dar esse salto aí na carreira? Cara, que legal essa pergunta. Eu tô até abrindo aqui, porque parece que se fosse combinado não dava certo. Acho que um dos temas das próximas lives é exatamente isso, é como se tornar um especialista Zabbix. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui para até confirmar, cara, porque essa live vai ser bacana, mas eu já vou adiantar. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá? E vai ser basicamente o que eu recomendo as pessoas fazerem. O que eu não recomendo para começar? Tem gente que quer se especializar em alguma coisa ou quer dar um salto na carreira como você começou, mas não está disposto a fazer o básico, que é estudar. Né? Eu estava até conversando com o Jorge agora de manhã, que a gente teve alguns problemas relacionados até treinamento e tudo mais, e uma reclamação assim de aluno, não é nem reclamação, é uma dúvida do aluno. E, cara, você vê claramente que ele não assistiu às aulas. Não assistiu às aulas. Era algo simples, que acho que 2 aulas para cima estava explicando no detalhe. Né? Então, vamos lá. O que eu fiz? Né? O que eu fiz, basicamente, foi a mesma coisa que você fez, a mesma coisa que as pessoas fazem, só que o que vai diferenciar o resultado de onde eu cheguei, onde você vai chegar e outras pessoas vão chegar, se elas vão desistir no meio do caminho ou não. Tá? Eu trabalhava como administrador de redes. Eu tinha na minha carteira ali mais ou menos umas 25 empresas onde eu era responsável. E, cara, eu estava muito cansado de estudar várias coisas. Estava completamente cansado. Porque como é que era a minha rotina, né? Olha, hoje você está com problema no Active Directory. Amanhã você está com problema no Hyper-V. Amanhã você tem que configurar um backup. Amanhã você tem que configurar um Samba. Porra, velho, tava me cansando aquilo. Minha maior frustração era... Como que eu posso dizer? Era ter que fazer alguma coisa e perder muito tempo para fazer aquilo porque eu sabia que eu não estava capacitado. Né? Então, basicamente, esse foi a virada. Então, o que eu fiz? Eu decidi me especializar. Né? Quando a gente decide se especializar, a primeira dica que eu vou dar de todas é não pegue atalho. Tá? Sei que você quer ouvir o que estudar, mas antes eu vou te explicar o porquê. Não pegue atalho, porque muita gente começa a estudar alguma coisa. Por exemplo, hoje, se eu pego um curso de Zabbix para mim estudar, mesmo que eu já sei aquelas coisas, eu vou assistir desde a primeira aula, porque pode ser uma dica diferente,
Eu vou dar até uma dica sobre isso. Quando eu estava estudando os ABICs lá no começo, eu já achava que sabia mapa, né? Eu já sei usar mapa, é bem simples, é bem intuitivo e tal. Só que o que aconteceu? Eu fui ver umas aulas do Jansen na época, faz muitos anos, e aí o Jansen estava explicando que quando a gente dá um update lá na tela de mapa, se eu clico em OK, ele volta para a lista de mapa, se eu clico em cancel, ele continua editando. E eu perdia muito tempo, que sempre eu clicava em OK, ele voltava para a lista de mapa, eu tinha que abrir o mapa de novo para editar. Então, assim, era algo que eu já sabia, mas era algo que se eu não tivesse assistido a aula, eu ia ter um vício. O que eu quero dizer com tudo isso? A primeira coisa, no que você for estudar, é se pôr na postura de aluno. Então, a partir do momento que você, ou qualquer um que estiver nos assistindo aqui, assumiu a responsabilidade de pagou por um curso, o cara, você gastou dinheiro. E às vezes muita gente a gente vê, é o último dinheiro que a pessoa tinha, né? O último não, mas era um dinheiro que a pessoa não tinha, ela parcelou no cartão acreditando naquela oportunidade. Então, realmente, se põe na postura de aluno, tá? Agora, te respondendo diretamente, o que eu vejo como o cara se tornar um analista de NOC, um especialista de monitoramento e tudo mais. Bom, a primeira coisa, foi até o que eu comentei na live de ontem, né? Provavelmente isso aqui eu quero que esse vídeo fique atemporal. Então, uma coisa que eu comentei nas lives anteriores era exatamente falando sobre o seguinte: a visão técnica não basta, tá? Então, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, mas o que me ajudou muito para se tornar um especialista mesmo, não ser um cara só técnico, um cara que ele consegue hoje chegar e negociar, um cara que ele consegue conversar com as áreas de negócio para levantar informação, ser um pouco mais político, mesmo que você não goste da pessoa, mesmo que você não goste da empresa, mas ali você está fazendo seu trabalho boa. Não sei se você tem essa dificuldade, alguém que está nos assistindo, mas eu tinha bastante. E comunicação. Cara, melhorar o nível de comunicação. E a mesma coisa da postura de aluno é ter aquela postura de humilde. Cara, você não sabe tudo. Então, vai ser até meio que um reprise das lives, da live anterior que eu fiz. Primeira coisa que você vai ter é que saber que a visão técnica não basta, tá? Então, você vai ter que conversar com as áreas de negócio, você vai ter que entender. Eu gosto de falar que é praticar o intraempreendedorismo. Né? Tá misturando assunto, né, Robert? Não. Isso vai levar a ser especialista. Por quê? O que eu quero dizer com isso é quando você veste a camisa da sua empresa, você vai estar querendo entender como que funciona a empresa como um todo. Né? Não sei na onde você trabalha, mas, por exemplo, eu já trabalhei dentro de um centro de distribuição de uma rede de farmácias. Eu me envolvi tanto com o negócio para saber como que monitorar as coisas e como trabalhar com as coisas de tecnologia ali dentro, que chegou um determinado momento, eu fui convidado para trabalhar nessa empresa e ser responsável pela área de processos. Né? Só que naquele momento eu não aceitei porque eu gostava de TI. O que eu quero dizer com isso? Cara, você tem que entender o processo da empresa ou do cliente que você está atuando. Esse é o primeiro ponto. Se você não entender, não há conhecimento técnico que vai fazer você monitorar as coisas. Tá? Tem muita ferramenta que se vende como faz descoberta automática, resolve todos os problemas, os APMs da vida, cara, eles facilitam muito. Mas na hora que o bicho pega, que gera os alarmes, ninguém sabe qual alarme que é, de onde que vem, por que vem. Então, assim, a primeira dica realmente é entender o negócio que você atua, tá? E detalhar aquilo. Beleza. Agora, tecnicamente, o que eu vejo como importante para o cara ser um especialista em monitoramento? Essencialmente, o cara tem que conhecer sobre redes. Essencialmente, ele tem que conhecer sobre redes. Robert, eu preciso ser um especialista em rede? Não preciso ser um especialista em redes, mas você precisa entender como que funciona a comunicação de rede, como que funcionam os protocolos, até porque em determinados projetos você vai ter que passar para o seu cliente como que funciona a comunicação dos hábitos para que seja liberada as portas de rede. Né? Então, basicamente, o que é um NAT, como que funciona um NAT, um DNAT, um SNAT, uma regra de firewall. Gosto até de brincar com aquela tabelinha, uma regra da tabela de roteamento, IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino. Isso vai te ajudar a fazer troubleshoot no monitoramento. Tá? Então, redes. Beleza. Uma linguagem de programação. Seja para fazer qualquer tipo de automação, mas isso pode ser um nível mais acima, mais um shell script básico, um PowerShell básico. O suficiente para que você consiga construir monitoramentos de forma avançada. Tá?
que eu vejo que me destacou muito, me destacou para mim, tá? Não falo para os outros, mas o que me ajudou muito a conhecer mais a ferramenta era conseguir explorar todas as possibilidades. Pô, chegava num cliente, não tem nativo isso, tá? Então eu vou criar um script que faça isso. Mas isso vai demandar muito tempo manual. Beleza, então eu vou criar um script que vai fazer isso de forma automática para mim. Até chegar a versão 5.0 dos Zabbix e ter o Connector String, muita gente reclama de ter que ficar criando o arquivo adbc.ini, né? Então, por exemplo, aqui o meu time já tem um script onde o cliente passa as informações que a gente pede, gera esse script, ele já gera o arquivo adbc.ini, é só copiar para a nossa imagem de Docker, por exemplo. Então, uma linguagem de programação é importante. Antes mesmo da linguagem de programação, o que eu acho que é importante é saber de banco de dados, mas eu acho que isso é muito mais experiência, conforme for dando os problemas, a gente vai aprender, mas saber uma linguagem SQL, tá? Eu já fiz projetos onde eu tive toda a responsabilidade de pegar as tabelas do banco de dados e consultar as informações que eu tinha. Eu já tive projetos que eu tive que trabalhar junto com o DBA para ele fazer os selects, mas não porque eu quero fazer o trabalho do DBA, a obrigação é dele, sim, mas na maioria das vezes a gente vai ter que orientar os DBAs como que eles têm que trazer as informações, o porquê daquele tipo de informação e assim por diante, né? Bom, então nós temos redes, nós temos uma linguagem de programação, linguagem SQL, e um outro que é muita prática em Zabbix. Muita prática em Zabbix. Não tem laboratório. Um exemplo prático disso é os cursos oficiais dos Zabbix, eles são feitos com apenas uma máquina. O aluno tem uma máquina. Para não falar que ele tem mais, o autorregistro, ele consegue se conectar nas máquinas dos outros alunos. Então, assim, não existe uma desculpa para o cara não querer aprender Zabbix e falar que não tem laboratório. Se você tiver um Zabbix Server, você consegue testar tudo daquela máquina. Você consegue aprender um pouquinho de Docker para subir um container simulado no SNMP, para subir um container de um Postgre. Claro, às vezes não vai dar para subir um Oracle, mas se você tiver conhecimento do MySQL, você vai ter o conhecimento para conectar no Postgre. O que muda é a chamada DBC e assim por diante, né? Então, acho que esses pontos aí são importantes. Tá? E a API dos Zabbix, aí não tem jeito. Eu acho que o que eu mais vejo aqui quando chega vagas para a gente, vagas com salários grandes, API dos Zabbix também. Recentemente, um dos nossos clientes estava com uma vaga aberta, né? A pessoa que foi contratada começou até esses dias, e, cara, eles colocaram um desafio bacana. Acho que isso é uma experiência legal. Eu não lembro de cabeça, mas basicamente o desafio era subir um ambiente Zabbix em Docker, atualizar a imagem dos Zabbix, né, com Docker, fazer o upgrade, monitorar algum tipo de serviço dos Zabbix, então também aquela visão estratégica que eu falei, entendimento do que é um serviço, então monitorar um banco, monitorar um Nginx, monitorar qualquer coisa, subir isso em um cluster Swarm ou Kubernetes, tá? E fazer mais algumas ações lá dentro. Então, basicamente, resumindo tudo que eu falei, a forma de você se tornar especialista em qualquer coisa é você praticando e você vendo o que o mercado pede. Porque na maioria das vezes o mercado está com uma demanda, aquela demanda que geralmente você não tem acesso, mas se você estudar para um teste, se candidatar a uma vaga, mesmo que não passe, mas por aprendizado mesmo, acho que esse é o caminho para se especializar. Não sei se faz sentido para você ou se é totalmente loucura o que eu falei. Não, faz todo sentido e, assim, concordo contigo em todos os aspectos. Principalmente quando você diz que o ideal é se colocar como um aluno, de fato, né? Buscar aprender. Então, faz todo sentido para mim, cara. E, bom, desde já, até mesmo para registrar aí o depoimento, foi um salto para mim muito grande, o curso, né, ter feito o curso com vocês, porque justamente por essa dinâmica e didática diferente, onde ele não vou dizer que te obriga, mas ele te leva a pensar. Não tem nada pronto lá, não tem nada mastigadinho, ele te leva a pensar, consequentemente te leva a fazer, e aí você começa, de fato, a entrar no assunto, e aí não tem jeito, né? Se você fizer o curso certinho, se você ir seguindo ali os passos, não tem outro jeito. Daí mesmo, chega e o objetivo é
é concluído com esse, sim. Então, fica aí de registro também a didática que vocês tocam no curso, ela nos leva a pensar fora da caixa. Como eu disse outro dia, eu disse para o Jorge o seguinte: é como se ele fosse, como se vocês fossem Morfeu e chegasse ali com a pílula azul e a pílula vermelha e fala, toma aqui, qual é que você quer? Entendeu? Tomou a pílula vermelha, seja bem-vindo e vamos para dentro. Legal, cara. E vamos falar um pouquinho sobre essa sua trajetória de especialização, porque é bacana, né? Não tanto o curso, mas falar mais de você, assim. O que te levou a querer se especializar? O que eu brigo muito aqui para tentar explicar para as pessoas é que, cara, especialista em monitoramento, eu vi isso numa mentoria, né? Especialista em monitoramento, a pessoa nunca tinha ouvido, fui eu falando a primeira vez, eu falei, pô, sou um especialista em monitoramento. E a gente vê que as empresas estão crescendo cada vez mais em tecnologia, estão precisando de monitoramento, só que nunca tem um cara responsável pelo monitoramento. Então, cara, eu vejo isso como uma puta oportunidade, da mesma coisa que tem para a AWS, que tem para qualquer outra coisa, claro, num volume um pouco menor, mas ainda assim é uma oportunidade. Né? O que te levou? Foi por gosto de mexer na ferramenta? Foi porque ela resolveu um problema seu? Como que foi isso para você querer agora, pô, vou trabalhar, eu era Nokia, agora eu vou trabalhar com a ferramenta mesmo, eu quero configurar, eu quero aprender. O que te levou isso daí? Na verdade, foi uma oportunidade que eu vi. Tá? Eu, aqui mesmo, nessa empresa onde eu estou hoje, eu era operador de Nokia, né? E você nunca tinha uma pessoa responsável, você nunca tinha o cara dos hábitos. Você não tinha. Você tinha um camarada que mexia com muita coisa e que, dentro dessas muitas coisas que ele mexia, ele instalava os hábitos, ele configurava uma trigger, ele estava alerta, na verdade ele te entregava um dashboard ali, e aí você, como operador do Nokia, tinha que ficar olhando de olho nos alertas ali. Né? E aí eu comecei a sondar o pessoal, falei, mas quem é o cara? Deixa eu colar com esse cara, deixa eu entender o melhor. Por que isso aqui é alerta? Entendeu? Por que é assim? Então, quem é esse cara? Não, a gente não tem esse cara hoje aqui. Então eu comecei a pensar, vi aí uma oportunidade, falei, e aí, eu posso ser esse cara? Aí os caras falaram, bom, se você se especializar nisso aí, se você mostrar que tem a capacidade para isso, a gente não vê nenhum impeditivo nisso. E aí eu fui correr atrás, eu fui estudar e tudo. Não estou, assim, hoje, se você perguntar, hoje você já está realizado? Nada, cara. Eu vi que isso aqui é um mundo de possibilidades, tá? E isso que eu comecei aqui é só a pontinha desse mundo de possibilidades. Então, assim, dei um pequeno salto aí, entendeu? Saí, deixei de ser operador de Nokia e passei a ser um analista de dados, passei a ser um camarada que instala, configura, que vai no cliente, que entende o cliente, que faz esse mapeamento, né? Traz a necessidade do cliente. Eu não sei se o pessoal que está assistindo também tem essa vivência de órgão público, é um pouco diferente do cliente privado, tá? E hoje eu sou um camarada que eu procurava há um tempo atrás. Gente, quando o pessoal procura aqui quem é o cara dos dados, eles vêm na já tem alguém a apontar, né? Já tem alguém para apontar. Estou longe de ser especialista, mas estou galgando isso aí. Essa que legal, é a minha trajetória hoje aqui dentro dessa empresa. E hoje, vamos seguindo a ideia de mentoria, né? Eu sempre gosto de sempre entender um pouco do ambiente com quem eu estou conversando, para ver o que ele monitora, se poderia explorar alguma outra funcionalidade ou não. O que você monitora hoje? É algo muito dinâmico? É algo muito... Dinâmico não diria, mas é algo muito híbrido, né? Você tem banco de dados, tem API, tem isso e aquilo, ou é algo mais centralizado? Como que funciona hoje o seu monitoramento? Hoje... Quais os maiores problemas que você tem no seu ambiente hoje? Monitorar a infraestrutura. Então, o que a gente faz aqui é muito híbrido. Então, tem cliente que a gente monitora banco de dados, tem cliente que a gente monitora banco de dados e toda a parte de infra, tem cliente que já está mudando a visão e já quer entender, já quer que a gente monitore o negócio também, tá? Nível de serviço também a gente monitora. Então, assim, para cada cliente, a gente enxerga de uma forma diferente. Mas hoje eu tenho mais assim, demanda com monitoramento de infraestrutura. Então, é monitorar ativo de rede do cliente, é monitorar link, velocidade de link, essas coisas. Governo.
o governo não pode parar. Então, assim, imagina o Ministério da Saúde hoje. O Ministério da Saúde hoje, a gente tem que estar de olho o tempo todo e tem que estar tudo muito afinado, porque se para, imagina hoje, né, pegando o gap aí, vamos supor, da situação em Manaus, se para o Ministério da Saúde hoje, como é que fica? Né, então, assim, hoje o que mais nos demanda mesmo é o monitoramento de infraestrutura para esses clientes que a gente tem aqui. Que legal. E hoje vocês usam proxy em todos os clientes? Como é que funciona? Ou é um Zabbix para cada? Como é que funciona isso? É um Zabbix para cada, entendeu? A gente ainda não criou essa maturidade. Como eu te falei, não tinha um cara aqui antigamente que fazia isso. E hoje a gente já tem essa maturidade, hoje a gente já começa a conversar sobre isso, tá? Propondo essas melhorias, tanto levando isso para o cliente, trazendo isso aqui para a empresa, e já começa a trabalhar propondo esse tipo de melhoria para cá. Legal, legal. Bom, vamos lá. Hoje, como que funcionam os templates, né? Você centraliza tudo? Como que você faz se você precisar... Claro, não sei se a ideia futura seria, talvez, colocar um único Zabbix com vários Zabbix proxies, né? Mas, cara, sempre tem esses desafios, porque, por exemplo, hoje é como se fosse uma consultoria, né? Eu tenho aqui a gente trabalha com consultoria, então a gente tem vários clientes. Então a gente tem que gerenciar esses templates em vários clientes, garantir que talvez está a última versão, garantir que cada cliente tem sua peculiaridade. Como que você trabalha hoje para controlar esses templates? Por exemplo, você colocou um template na Secretaria de Saúde de Manaus. Aí a Secretaria de Saúde de São Paulo é um exemplo, tá? Um exemplo. Aí você tem São Paulo. São Paulo talvez tenha um pré-requisito um pouco diferente de Manaus. Quando você atualiza o template aqui em São Paulo, você se preocupa em atualizar em Manaus também ou não, só se eles pedirem? Como que você trabalha com essa gerência hoje? Hoje a gente trabalha exatamente dessa forma, né? Se o cliente pedir, a gente propõe. Olha, eu fiz assim, tal cliente, nós atualizamos, nós trabalhamos dessa forma, tem dado certo, e a gente sugere. Né? Se ele aceita, bacana, a gente vai e faz. É porque também é muito peculiar. Entendeu? Isso muda muito de órgão para órgão. Tem órgão que trabalha de uma forma, entendeu? O órgão é mais fechado, ele é mais centralizado, ele já tem aquela metodologia de trabalho e ele quer que continue daquela forma. Tem órgão que o cliente é mais aberto às novidades. Então, a gente tem pontos de controle semanais, aí ele propõe, né? Tem órgão que já tem como item de contrato essas propostas de melhoria. Então, a gente tem liberdade de chegar e conversar nas melhorias. Mas hoje nós temos uns hábitos para cada cliente, e isso, em certo momento, é até mais complicado aqui que o pessoal do NOC está monitorando, porque são vários hábitos ao mesmo tempo, entendeu? Tem hora que alarma tudo de uma vez, e aí a galera do NOC fica meio maluca aqui, correndo atrás do outro. Então, uma das melhorias que a gente quer propor é exatamente essa. Tem vários proxies, os hábitos centralizados e a gente começar a monitorar dessa forma. Que legal, cara. E que desafio, qual que é a sua maior dor? Como que, tipo, hoje você já tá com essa oportunidade aqui, né? Mas se você tivesse que perguntar, tipo, cara, eu tô com um problema nisso, o que que você me sugere? O que que eu posso fazer para melhorar tal coisa? O que que você tem mais de problema? Seja em performance dos hábitos, seja em criar um template, ou seja, você tá com um projeto novo, precisa monitorar alguma coisa e não sabe como. O que que você tem hoje no seu ambiente relacionado a isso? Cara, banco geralmente são assim, os maiores desafios que nós temos pegado, que nós temos aqui, com relação a monitoramento de banco. Tem cliente mesmo específico aqui que nossos hábitos só para monitorar banco. E é sempre um desafio, entendeu? As maiores dificuldades, as maiores dúvidas surgem com relação a isso, entendeu? Quais bancos são? Como é que monitora? Aqui a gente tem MySQL e aqui a gente tem Oracle, principalmente Oracle. Show. Oracle, né? Tem MySQL, mas tem a maioria dos clientes Oracle. Legal. E hoje você monitora como? Hoje, depois do curso, depois que ter aprendido o DBC, hoje a gente monitora
usando o ADBC. Legal, legal. A gente está colocando isso em prática, né? A gente tem, aos poucos, está colocando isso aqui em prática. A gente tem usado o ADBC para monitorar. E o time de DBA dos clientes, ou é o time de DBA seu, te ajuda nos selects? Você tem que construir? Como é que está isso? O time de DBA, eu me aproximei muito dele, porque se aproximar, criar. Eles são daqui, da empresa também, geralmente, quando propõe esse tipo de serviço, eu já digo logo, olha, os DBAs que são os DBAs daqui, eles vão trabalhar comigo. Então, a gente se aproximou muito, eu tenho aprendido com esses caras mesmo, e eles também têm aprendido bastante também, mas o time de DBA é nosso e geralmente eu carrego eles debaixo do braço, quando eu carrego eles comigo. Que legal, cara. Com o ADBC, relacionado ao ADBC, você já começou a ter algum problema de pooler, algum problema de consumindo muita memória, muito CPU nos proxies, ou esses ADBC se instala direto no Zabbix Server? Como é que está isso dentro do seu ambiente? Já. Não. A gente já começou a ter os problemas de performance, sim, tá? Já começamos a propor aí alguns clientes a questão dos particionamentos, dos bancos, a gente já começou a estudar também essa desoneração, a gente começou já a estudar uma forma de organizar isso aí, sim, né? Trabalhar já com essa questão, principalmente do particionamento do banco. Show. Como que está a média do intervalo de coleta e das regras de descoberta desses templates ADBC? Você mantém um padrão? Alguns templates é muito mais alto? Ou todos os itens 15 minutos? Todos os itens 5 minutos? Como que está isso para você? A gente tem tentado padronizar, né? Mas a gente vê também que o padrão geralmente não é o ideal. Então, a gente tem tentado mantido de acordo com o que a documentação fala. Então, assim, tem template lá, tem TDI que a gente usa 5 minutos, tem template que a gente usa 15 minutos. Então, assim, ainda tem muita coisa para ser feita aqui, tem muita coisa para ser explorada. Quem dizer aqui que o pessoal que trabalha, meu amigo, tem até umas horas. Tem muito trabalho ainda e, aos poucos, a gente tem colocado isso em prática. Está tentando colocar isso em prática, fizemos um checklist, tudo que tem que ser feito, e a gente tem trabalhado nesse sentido aí. Legal. Uma dica talvez que possa ser utilizada aí é o seguinte, o monitoramento de banco de dados aqui na JDCP ele cresceu muito nos últimos 2 anos. Quando eu entrei aqui, o pessoal usava aquele PyHora para Oracle, não sei se eu vou falar que é um script em Python, e eu particularmente odiava aquele negócio, cara. Ele é bom, mas, putz, script, apesar de eu conhecer bastante de Python, para mim era muito ruim. Eu gosto sempre de usar o que é nativo dos Zabbix. E aí, quando é nativo, a gente tem esses problemas de o ADBC ele precisa de muito pooler, o ADBC ele vai usar muita memória, vai usar muita CPU, mas é uma característica. Então, a gente opta por, quando eu tenho muitos bancos de dados para monitorar, ter um Zabbix Proxy somente para aqueles bancos. Então, eu consigo separar toda a carga, né? Um trabalho que a gente fez conversando com os DBAs para ajudar bastante nisso foi verificando quais métricas realmente ele precisava com pouco intervalo. Por exemplo, saber se eu estou conectando no banco? 90 segundos. Saber se eu tenho lock no banco? 90 segundos. Saber se aquilo? 90 segundos. Mas, poxa, ver backup, eu posso ver a cada 6 horas, a cada 12 horas. Isso vai pela peculiaridade do cliente. Então, a cada quanto tempo você faz backup? Eu faço backup, estou sempre à noite. Então, beleza. Então, se eu fizer a cada 16 horas, por exemplo, eu vou pegar depois do seu backup. Ou usar um item flexível ali para tá coletando no horário correto. E também a parte de low level discovery, a gente aumentou bastante. Então, cara, coloca lá 12 horas... Porque, por exemplo, você vai descobrir table space você não vai criar toda hora. Hoje a gente tem o execute now. Então, se o cara falou, acabei de criar uma table space aqui, não apareceu nos Zabbix ainda, você vai lá e executa o execute now, ele vai trazer para você. Então, tem essa facilidade. Então, sempre deixar bastante, não bastante, mas relativamente alto os intervalos de coleta, que não impacte para você, porque isso vai ajudar a ter menos gargalo no proxy e também vai reduzir o histórico para você armazenar e assim por diante.
né? Então, dessa forma que a gente organiza aqui. De resto, não tem muito mais o que fazer, né? A gente criou um template padrão e compartilha com todos os clientes. Algum tem algumas demandas. Show de bola. Dica anotada aqui também, sucesso. Até o Gustavo comentou aqui que usa o Paiora para monitoramento de comando customizado. É uma dica para quem não testou ainda, a partir da 5.0, algumas restrições do ODBC saíram. Então, antigamente, a gente tinha que começar sempre com select. Os comandos no ODBC hoje não precisa mais. Hoje a gente pode ter comandos multiline. Então, da mesma forma que o DBA manda, a gente já pode colar lá que vai funcionar. Então, pode aplicar isso aí que vai funcionar, né? Isso é bacana. Qual dúvida você tem mais, doutor? Cara, no mais era isso. Como eu disse no início, era ir um pouco de uma linha diferente que a rapaziada tinha perguntado. A minha dúvida era né, trilhar essa carreira de especialista, que é algo que eu quero para mim, desde quando eu vi essa oportunidade aqui, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Tá? Eu trabalho com TI há quase 12 anos, aí, vamos falar, e ainda não tinha me encontrado. Por muito tempo eu fui assim como ti, generalista, era aquele cara que fazia tudo, corre aqui, apaga um incêndio aqui e tal. E aí, uns tempos para cá, eu botei isso como meta e aí onde eu quero seguir. Então, obrigado pelas dicas e a minha dúvida era justamente essa. Como é que eu trilho essa caminhada aí? Como é que eu me torno, daqui uns dias, o próximo Robert Silva? Imagina, cara, você tem capacidade para ser bem mais. Hoje em dia eu tô... Cara, o segredo também é não parar de estudar, né? Não tem jeito. Cada atualização dos hábitos é uma coisa nova e é sempre seguir em frente. Mas é isso, doutor. Muito obrigado pela participação. As portas estão abertas para quando quiser bater um papo novamente. E obrigado mesmo, velho. Qualquer coisa, sabe que pode contar conosco. Nada, cara. Pô, show de bola. Só mais uma vez, deixando registrado aqui, cara, a minha gratidão à JCP, por proporcionar, cara, um método de ensino totalmente diferente daquele que eu tinha participado, tá? O grau de conhecimento de vocês é algo fantástico e o que nos proporcionam também essa questão de pensar fora da caixa, né, como no slogan aí da quarta maratona, do zero ao especialista, isso aí não é propaganda enganosa, não. Sabe que essa missão aí vocês conseguem entregar com louvor, cara. Então, muito obrigado. A gente tive a oportunidade de fazer isso por escrito para vocês, mas aí aproveito o espaço aqui, a visibilidade para deixar aqui a minha gratidão e um muito obrigado a você, ao Pretel e ao pessoal da JCP. Muito obrigado mesmo. Valeu, doutor. Obrigadão, cara. Conte conosco. Forte abraço.